2021 eu fiz esse desenho com o intuito de provar que com material barato e simples se podia fazer um bom desenho. E agora em 2023 eu vou refazer o mesmo desenho com os mesmos materiais. Se você quiser ver como ficou, fica até o final do vídeo. E caso você gostar do vídeo ou do desenho, te convido a se inscrever no meu canal. Tô tentando ao máximo postar vídeo toda semana, tá difícil, eu tô falhando. Mas sempre que eu posto, estarei trazendo conteúdo bem da hora pra vocês. Assim, às vezes não é tão bom assim, né? Mas eu me esforço. Começando o esboço aqui, como o desenho é pequeno, eu medi a referência na tela do meu notebook e passei pro papel. É a primeira vez que eu faço isso, eu achei bem fácil, pois dessa forma eu tenho uma boa noção de cada item do desenho vai estar ficando, o tamanho de cada parte do desenho e tal. Isso deixou o desenho um pouco mais fácil, mas acaba atrapalhando quem tá querendo aprender a desenhar, fazer anatomia ou coisa do tipo. Mas mesmo assim você ainda vai ter todo o trabalho de estar traçando cada detalhe do seu desenho, fazer uma expressão facial, local de luz e sombra, etc. Realmente só vai estar te ajudando a te guiar, não é tipo um grid que você vai copiar cada detalhezinho. Eu fiz isso também para poupar tempo, ultimamente tá cada vez mais difícil tirar tempo para estar desenhando e principalmente para editar, meu Deus. Mas sempre que possível eu tiro um tempinho para estar desenhando, por mais que esse tempo seja bem curto. Comparando os dois esboços aqui, deu pra ver que eu tive uma melhoria até que legal. É bem bacana fazer a mesma referência, é bem bacana pegar a mesma referência e refazer ela. Fica bem clara a evolução da pessoa. Afinal é super normal a gente se sentir meio pra baixo com o nosso processo de evolução no desenho. A gente pensa que não tá evoluindo nada, mas fazer a mesma referência depois de um tempo deixa bem claro que a gente evolui. Às vezes é uma evolução um pouco mais lenta, às vezes é mais rápida, mas de todo modo a gente sempre tá evoluindo, basta ter dedicação e não desistir. Como eu disse, eu usei apenas materiais baratos nesse desenho. Eu usei uma folha sulfite, Faber Ecolápis 12 cores, borracha e lápis de escrever, aqueles bem comuns, corretivo e a boa e velha caneta Bic. Materiais esses que eu acredito que a maioria esmagadora das pessoas tem acesso, e na época eu fiz usando esses materiais. Minha intenção foi mostrar que com pouco material pode-se estar fazendo um bom desenho, basta ter técnicas e conhecimento sobre desenho. Não é o material que vai estar fazendo o artista. Não basta você querer ter um bom material, mas não ter conhecimento sobre desenho ou sobre o próprio material. Começa pelo básico, com pouco, e assim que você for melhorando, você melhora também a sua gama de materiais para estar usando. Esses materiais selecionados são suficientes para fazer bons trabalhos, mas o maior desafio nesse desenho foi a folha que eu usei. Afinal, a folha é a base de todo o desenho e a sulfite não tem a capacidade de estar aguentando muitas camadas de lápis. Então fazer misturas complexas ou trabalhar bastante camada acaba sendo uma tarefa bem difícil, já que a folha não foi feita para estar aguentando muita coisa assim. Tem gente que não dá valor para as folhas, mas como eu disse, a folha é a base do desenho. Não adianta você ter ótimos materiais se a folha não vai permitir você estar usando todo o potencial deles. Fazer uma analogia é como se você fosse construir uma casa e você prepara o terreno, a base dela direitinho e forma algo bem seguro, algo bem estruturado. Ou seja, o resultado final, digamos assim, sairá bom, sairá uma boa casa. Já se você fizer a casa num terreno totalmente irregular, né, por exemplo na areia também, a casa provavelmente vai cair. Eu espero que não, né? Mas assim, a chance dela tá caindo é bem grande. É a mesma coisa com o desenho. Se você não tiver uma boa base, o seu resultado não vai sair tão bom assim quanto se você tivesse usado uma folha própria para desenho. Mas caso você não tenha condições ou não tenha uma folha para estar comprando, improvisa com a cartolina. A cartolina vai estar sendo um bom quebra-galho para você. Você vai estar conseguindo fazer bastante camadas nela. Não vou mentir, essa referência foi selecionada pois eu ia conseguir desenrolar as tonalidades com as 12 cores que tinham na caixinha. Isso é importante, analisar a referência para ver se você consegue fazer, se tem os materiais necessários para estar fazendo o desenho, mas não teve muito segredo para estar fazendo essas tonalidades. A referência em si ela é bem simples, não tem uma pintura muito detalhada, então facilitou bastante na hora da pintura. Entretanto, ainda assim, por eu ter apenas 12 cores, eu tive que tomar bastante cuidado com a mistura delas, pois eu não podia misturar muito pelo fato da folha não estar aguentando muitas camadas, e ainda assim eu tinha que chegar numa tonalidade da hora. Mas tirando a roupa do Eren, foi bem tranquilo. E caraca, velho, essa frase fora de contexto ficou meio estranha. Uma coisa que eu notei é que nesse desenho eu consegui usar melhor as tonalidades que vem na caixinha. A única cor que eu não consegui estar usando foi o rosa chiclete. Eu não senti necessidade de estar aplicando ele no desenho,
Daria pra eu tentar usar ele na pele ou fazer alguma coisinha com ele, mas eu achei totalmente desnecessário. No antigo desenho eu não soube como usar as tonalidades de azul, de roxo, então eu fiz um fundo bem bosta, um efeito de luz azul muito ruim no desenho e sinceramente ficou horrível. Já nesse desenho eu soube aplicar as cores melhor, eu acho que eu tentei fazer muita coisa para deixar o desenho antigo mais bonito, mas no fim eu acabei poluindo ele demais e não ficou muito bom. Então às vezes a gente tá focando no básico, mas bem feito é melhor que tá tentando fazer algo totalmente extravagante e não conseguir um bom resultado. Bom, e no mais é isso que eu tinha que estar falando. Desculpe pelo desenho meio simples e o vídeo também, eu realmente tô bastante sem tempo pra estar produzindo conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado, foi feito de coração. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, tchau, tchau. E não vai ter aquele finalzinho que eu erro as frases não. Dessa vez eu não errei, eu me preparei dessa vez. Tchau, tchau, galera. Tchau, um abraço. Tchau.